Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres e Candeias, aonde ter luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar. E antes de mais nada, queria te pedir, curte esse vídeo, compartilha e comenta muito aí, tá? Não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá bom? E aí, depois de longas 2 semanas aí sem, né, os nossas conversas, estamos de volta e hoje um assunto super relevante, super assim importante para, né, pro tempo que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Eu trouxe aqui uma participante muito especial para a gente conversar sobre esse tema, Bruna Olli. Seja bem-vinda. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Um tema maravilhoso, né? Tô super feliz de estar aqui. Obrigada, viu? De nada, nós que estamos assim honrados em receber você, tá? E já sei que vai ser sucesso, né? Amém. Nós vamos levar muita informação para essas mulheres que estão aí nos ouvindo. E, gente, o nosso tema hoje é sobre a relevância da mulher na política, né? Nesse ano eleitoral, né, que estamos aí chegando mais próximo. Vamos saber, assim, de fato, a importância, né, sobre o que uma mulher na política ela pode agregar, né, à sociedade, né, Bruna? Exatamente. Na verdade, a mulher pode agregar em todas as áreas, né? Porque nós, como mulheres, somos completamente diferentes dos homens, né? Apesar de haver um movimento, né, que fala sobre a igualdade, nós não estamos falando de uma igualdade entre homens e mulheres, porque nós somos desiguais. Eu não sou igual a você, né? A gente fala de mesmos direitos, né? A gente fala sobre isso. Mas a mulher, não só na política, mas em qualquer área onde ela vá atuar, ela tem a sua singularidade, assim, ela tem um jeito diferente, ela é mais sensível. Assim como os homens também têm outras qualidades, né? A gente tem um olhar diferente, a gente tem um olhar mais detalhista. E isso faz toda a diferença aonde quer que a gente vá atuar. E na política não é diferente. Eu vejo... eu sei que a mulher ela é muito forte, né? A gente, ainda mais uma mulher que dá à luz, uma mulher, né? Nós estamos aqui falando sempre entre mulheres, então, né? A gente sabe o desafio que a gente enfrenta todos os dias. E quando a gente fala de política, saber que nós somos fortes, nós somos capazes e que a gente também tem um olhar sensível para causas sociais, para causas da família. Eu vejo, claro, muitos homens também têm, mas a mulher é diferente, porque a maternidade faz isso com a gente, o nosso olhar é diferenciado. Quando a gente pega pautas como crianças com portadoras de doenças raras, para uma mãe que enfrenta isso, ou nós apenas como mães, mesmo que não enfrentemos essas questões, já sabemos como que é desafiador, então a gente às vezes se coloca no lugar dessa mãe e é diferente, só sabe o que é ser mulher, a mulher. Então, quando nós vamos defender pautas voltadas para a mulher, por exemplo, o nosso estado, o Espírito Santo, é o estado mais violento contra a mulher do Brasil. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto. E precisa ter mulheres falando desse assunto. Porque uma mulher sabe, né, o que é ser assediada, um olhar diferenciado. Então, a gente vai falar com propriedade e vai se colocar no lugar da outra. Então, eu acho que a gente tem um diferencial nesse sentido, sabe? Sim. Gente, olha... Por mais Olha, eu falo muito, tá? Você me corta. Não, é maravilhoso isso. Por mais que não pareça, depois desse discurso, a Bruna, ela não tá desde sempre na política, né, Bruna? Não. Conta pra gente, assim, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre quem é a Bruna, de onde veio e até agora, assim, né? Agora você é mãe da Alice, da Luísa. Conta um pouquinho da sua trajetória. Então... Eu tenho 32 anos, eu sou cantora evangélica e eu canto desde, sei lá, desde quando? Eu acho que desde uns 9 anos de idade. E com 13 anos eu gravei o primeiro CD. Na época ainda era CD, né, Você gente? É cantora desde sempre, então, desde sempre. Eu cresci num lar evangélico, eu sou filha de pastor. Neta de pastor, bisneta de pastor, sobrinha de pastor, eu sou pastora. Então, assim, eu sou a 4ª geração de pastores da minha família. Meu pai é o pastor presidente da igreja e eu sou auxiliar, junto com meu marido.
Mas eu sempre cresci nesse universo igreja e aprendi a cantar na igreja. Meu primeiro contato com a música foi na igreja. E aí, com 13 anos, eu lancei o primeiro CD. Ao todo, são 5 CDs. Depois vieram os EPs, singles. Eu já gravei, assim, quase umas 100 músicas, né, na vida toda. Hoje eu faço parte da Muzile Records, que é uma gravadora nacional, uma gravadora maravilhosa, né, com nomes como Isadora Pompeu, Júlia Vitória. Até gravei uma música com a Isa, né, há uns tempos atrás. Quem não assistiu ainda, vai lá, assiste Deus Faz Além. E tô nessa caminhada, assim, na música há muitos anos. Já passei pela Graça Music, talvez algumas pessoas me assistiram lá no R.R. Soares cantando. Eu era aquela menina, que não sou mais uma menina, mas fiquei 13 anos na Graça Music. Na Graça Music. Sempre eu te fui conheço de lá, sabia? É mesmo? Foi a minha primeira igreja, assim. Foi a Igreja da Graça, ali perto da Ponte da Passagem. Que é a sede ali, né? E já tive algumas vezes lá. Que legal. Então, eu fui participei de muitos cultos na Igreja da Graça. Eu sempre fui da Assembleia, nascida, criada lá. Mas eu participava muito da Igreja da Graça por conta da gravadora e pelo contato muito próximo que eu tinha com o missionário, com o R.R. Soares. Então, eu cantava desde sempre, cantando. Depois eu fui pra Sony, fiquei um tempo na Sony. Agora, na Muzile, a gente tá com muitos projetos lindos lá. Gravei um projeto, lançamos esse ano. Gravamos ano passado, lançamos esse ano. Então, assim, eu tenho uma história muito linda na música e tenho isso como um chamado mesmo, né? Eu vivo a minha vida em prol disso. Depois eu fiz faculdade de música aqui no Espírito Santo, na FAMES. Legal. Eu fiz por 4 anos. Depois eu fiz o bacharel em teologia. E sempre atuando na área da música, na área dos eventos, igreja. A minha vida sempre foi muito essa. Enfim, depois o pessoal pode conhecer um pouquinho mais. Se eu vou contar minha história toda, tem muita história pra contar. E eu casei, eu tenho 9 anos de casada. E tem 2 filhas, a Alice, de 5 anos, e a Luísa, que tem 10 meses. São 2 10 meses. Fofuras, assim, presentes que Deus deu pra gente. E sou membro da Assembleia de Deus ali em Porto de Santana. Eu moro aqui em Vila Velha. Eu sempre morei aqui na Grande Vitória, né? Meus pais mudavam muito. Então, eu já morei em Cariacica, Vitória, Vila Velha. Hoje eu moro em Vila Velha. Em Vila Velha. Nossa igreja é ali em Cariacica, a Igreja da Família. E pra mim a política, assim, partidária é algo recente. Eu sempre me envolvi com política só como cidadã. Eu tirei título de eleitor com 16 anos. Eu fiz questão de tirar, já votava. Sempre fui atuante, sempre gostei de política, de me antenar. Na escola eu sempre fui aquela menina que não engolia qualquer coisa. Eu sempre perguntava, até porque eu tinha pais muito presentes, né? Que me falavam, olha, não é bem assim. Então, assim, eu sempre fui muito politizada. E de uns tempos pra cá, eu comecei a ser assediada por alguns partidos daqui do estado para que eu colocasse meu nome à disposição para um cargo político. E essa conversa já é de muito tempo. E até então, assim, eu não vou dizer que meu sonho da vida era ser política. Porque tem gente que já desde pequeno sabe, não, eu sou político. Pra mim é uma coisa, assim, recente. Muito por um momento que eu sinto que a gente tá vivendo, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas no Brasil. Então, assim, primeiro, quando eu recebi os convites, a gente ouve, né? Pondera, conversei com meu marido, né? Porque, querendo ou não, é uma decisão familiar, né? Nós, como mulheres cristãs, a gente entende, né? A divisão de papéis dentro do lar, o chamado que Deus tem pra família. Então, envolve minhas filhas, envolve tudo. Então, eu e meu marido, a gente foi orar. Então, depois de um tempo orando, eu realmente senti muita paz no coração. E as pessoas viviam dizendo, poxa, você tem uma voz de influência. As pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Você grava um vídeo, as pessoas comentam e falam, é isso mesmo, é isso que eu penso, eu me sinto representado. Algumas pessoas, quando eu comecei a fazer alguns posicionamentos, você tem que vir pra política. E nesse período a gente ia orando nesse sentido. E de repente eu senti muita paz no coração pra aceitar esse desafio.
Porque é um desafio, né? Sim. Não é fácil. Eu não tô com uma visão romântica da coisa. Eu sei que a política é um meio ácido, é um meio difícil. Mas a gente precisa de pessoas boas lá, porque não existe espaço vazio na política. Né? No nosso caso aqui, meu caso, eu venho como candidata para deputada federal aqui no estado, no Espírito Santo. E assim, aqui a gente tem 10 cadeiras. Né? São 10 deputados federais que o nosso estado tem. Uhum. E a gente tem que escolher eles muito a dedo, porque a gente só tem 10. Belo Horizonte tem 50, São Paulo tem 70. Então, a gente precisa realmente estar bem representado. Estar muito bem representado. E eu falei, se Deus me deu uma voz de influência, um nome conhecido, uma rede social forte, que se eu realmente tenho chance de entrar para essa disputa, eu falei, então vamos embora, vamos pra cima. Eu acho que nós precisamos de mulheres na política. E mais do que isso, a gente precisa de cristãos na política. Sim. Então, uma mulher cristã na política, ela faz toda a diferença. Não adianta a gente pensar que não quero mexer muito com isso. Porque as pessoas demonizam muito a política, né? E eu falo às pessoas porque eu também já fui assim. Até quando, alguns anos atrás, já me falavam, Bruna, você tem que vir pra política. Eu falei, eu não vou entrar nisso, não vou sujar meu nome. Não vou mexer com isso. Porque a partir do momento que você entra pra política, as pessoas já começam, vai se corromper. Aí, ó. As pessoas têm preconceito com isso. E quem que cria isso? As pessoas ruins que não querem que pessoas boas entrem na política. Porque esse espaço vai ser sempre deles. Se você coloca esse medo nas pessoas de bem, elas realmente nunca vão querer se envolver com política. Então, eu tô decidida mesmo a entrar por um ideal, por um propósito. E se Deus quiser, a gente vai conseguir, em nome de Jesus, fazer um bom trabalho. Tenho me preparado muito para isso. E assim, falando, né, pegando esse gancho aí, eu não sei se você tem essa impressão, mas realmente existia essa fama ruim de quem está na política, mas que de um tempo pra cá, o que aos meus olhos, né, a minha opinião, parece que está havendo uma limpeza onde as pessoas boas estão vendo possibilidades realmente, não, agora dá pra entrar. Não é? Eu acho que há um movimento, e nessa eleição vai ser ainda maior, de pessoas como eu, que não vêm da politicagem. Pessoas que não têm um padrinho político, não tem alguém na família político, um marido, um pai. Pessoas que nunca foram políticas e de repente pensaram, não, agora é a hora, eu vou entrar. Há um movimento realmente de muitas pessoas uma de nova fora. geração, né? É o novo, é o jovem. E muito por conta da internet. Porque até então, quem ditava a notícia era a grande mídia. E hoje você pode ter um podcast e dar a sua opinião e muitas pessoas assistirem. Sim. Hoje existem outros programas, não sei você, mas eu sei que grande parte, não menosprezo, porque grande parte da população brasileira ainda consome TV aberta, né? Mas eu não assisto. Porque eu assisto o YouTube. Eu quero opinião sobre política, eu quero saber o que tá acontecendo, eu entro no canal tal. Eu quero uma opinião diferente, um viés ideológico diferente, procuro o canal tal. Eu quero assistir um filme, eu entro numa plataforma de filme. Então, assim, a gente então a gente tá abrindo espaço para o diálogo. Porque até então era só a mesma uma coisa mesmo que pensamento, era isso. Mesma opinião. E agora você tem essa divergência de opiniões que tá permitindo outras pessoas a virem e entenderem que o povo começou a gostar de política. O povo começou a entender que a política é a forma de você mudar efetivamente as coisas. Não tem outra possibilidade. É votando, é colocando as pessoas certas lá. E eu vejo também, trazendo pro nosso segmento evangélico, né? Eu vejo um despertar da igreja. Não apenas da população no geral, porque o povo brasileiro tá gostando de política. Sim. Mas eu vejo um despertar da igreja brasileira. E aí, não apenas a evangélica, mas os católicos também, os cristãos do Brasil despertaram. E começaram a despertar em 2018. Eu vejo Nossa, tá pessoas, arrepiando, que é muito forte. Pessoas assim que não, eu já fui essa pessoa, sabe? Eu sempre achei que política e religião se misturam. Porque eu entendo que como cristãos,
Deus não chama a pessoa só para ser pastor, só para ser cantor, para ser pregador. Não, Deus chama você para ser uma dentista e no seu consultório você alcançar pessoas, você levar o reino de Deus. Deus escolhe pessoas no mundo artístico para, no meio artístico, no cinema, levarem o reino de Deus. Eu sempre acreditei que Deus também tem levantado pessoas na política para serem a voz da igreja, para serem a voz dos valores cristãos. Sempre acreditei. Mas eu sempre fui aquela pessoa que tinha um receio, assim, sabe? Ai, mas vai ficar falando disso aqui na igreja? Vai ficar entregando panfleto na porta da igreja? Aí depois eu fiquei pensando, não é agora que eu sou candidata não, né? Porque às vezes a pessoa fala, agora você é candidata, você tá mudando de ideia. Mas em 2018, quando eu não pensava nem passava pela minha cabeça ser política, eu pensei assim, gente, se nós somos cristãos, onde é que a gente vai falar dos candidatos cristãos? É aqui, no meio dos cristãos, na igreja, sabe? Eu não vou para um centro de macumba, eu não vou para uma outra religião para falar. É aqui. Enquanto outras ideologias que vão de encontro aos nossos princípios bíblicos, cristãos, família, vida, eles estão lá de braços dados com banqueiros, eles estão lá de braços dados com artistas. E aí a gente não se une do lado de cá. E aí a gente perde força, né? E Deus trabalha na unidade. Isso ali aí, que Ele libera a bênção. É bom que os irmãos estejam em união, né? É como o óleo. É ali que o Senhor manifesta a sua bênção. E eu vi um movimento da igreja de 2018 para cá, falando, não, a gente tem que falar de política. Pastores começando a pregar. Falei, irmão, cuidado com quem você vota. Você tem que votar direito, você tem que orar pelas autoridades, você tem que fiscalizar. Você não pode aceitar. Irmão, vigia o que está sendo ensinado na escola do seu filho. Sim. Se você não concorda, denuncia. Procura a Assembleia Legislativa do seu estado, procura a prefeitura, dependendo de qual a demanda, né, de qual o problema que houve, para você ir ao lugar apropriado. Mas vamos estar atentos a essas coisas, porque sim, nós estamos em guerra. E não dá pra gente perder território. Muito tempo, as pessoas disseram que a política era do diabo. E a política não é do diabo. A política não pode ser uma coisa ruim, né? Aí talvez alguém até ouça isso falar, mas tá iludida. É a primeira vez. Não, eu sei que eu não vou mudar nada da noite pro dia, não vou fazer nada sozinha. Mas se a gente nunca der o primeiro passo, as pessoas boas não vão. E eu vejo que pessoas boas já se levantaram. Sim. E eu entendo que nessa eleição de agora, de 2022, a ideia é se ter uma bancada evangélica de pelo menos 200 deputados. Porque para se aprovar qualquer coisa, você tem que ter lá, né? Os 2/3. Então, assim, tendo 200 para poder defender as nossas pautas, a gente não deixa passar nada. Porque muito fica se falando, né? Direita só do presidente. É Lula, é Bolsonaro, é Lula, é Bolsonaro. E as pessoas esquecem do Congresso Nacional. Eu escutei isso essa semana. E não tem como. Se Bolsonaro ganha e se Lula ganha, no fim das contas, quem governa decidir, junto é o Congresso Nacional. Isso aí. Então, a gente tem que escolher a dedo quem vai estar nesse Congresso. E eu vejo a igreja despertando para isso. Pastores, líderes, influenciadores, cantores, ainda que poucos. Cantores são muito poucos que se posicionam no meio evangélico. Eu falo porque eu sou da classe. Mas eu vejo que a igreja está orando por isso. Tanto que, quem imaginaria você ter uma pastora da Assembleia de Deus, ministra dos direitos humanos, ministra da família, da mulher? Quem imaginaria isso? Me desculpa, eu vejo a mão de Deus nisso. Sim. E eu entendo assim, não é pra espiritualizar tudo. Até porque se você conhecer a Damares, que foi a ministra, né? Hoje ela é candidata ao Senado. Nós somos do mesmo partido, Republicanas. Eu sou a candidata dela aqui no estado. Se você conhecer a Damares, você entende que ela é completamente técnica. Ela é muito capaz. Ela é experiente. Ela é do meio e ela é uma pastora. Então, eu entendo que Deus faz as coisas, não é colocando ali só porque a pessoa é crente. Porque tem que saber... Né, lidar né? com o ofício. Né? No caso do legislativo, tem que saber legislar, tem que saber falar. Tem que ter uma equipe técnica junto.
Mas uma coisa é importante, o temor ao Senhor. Sim. E eu falo com você porque você é cristã como eu, né? Então, assim, existem pessoas que não são cristãs que têm caráter. São pessoas que têm caráter. São pessoas honestas, pessoas de boa índole e não têm o temor ao Senhor. Porque para você ter o temor ao Senhor, você tem que confessar Jesus como Senhor da sua vida. Sim. Você tem que ter relacionamento com Deus. E não é todo mundo que tem relacionamento com Deus. Então, existem pessoas que são honestas, que são boas. Mas a pessoa que tem temor a Deus, ela sabe que ela vai prestar conta de tudo que ela faz um dia. Sim. Ela sabe que tudo que ela faz, ela colhe, né? E ela planta aqui, ela colhe aqui e também colhe na eternidade. Então, muitas pessoas falam, não queria que você entrasse porque eu tenho medo de você se corromper. Eu falo, só se corrompe quem nunca realmente teve caráter. Ou, mas a tentação é muito grande. Mas quando há o temor do Senhor, existe algo que é mais forte, existe algo que é maior. Então, em todo esse processo político, eu tenho me preparado, estudado para ser uma boa parlamentar e eu me sinto preparada para isso, quando eu falo tecnicamente. E o meu diferencial é porque eu tô indo para a política para sair de uma zona de conforto. Eu não preciso ser política. Sim. Eu tô indo por um ideal. Eu tô indo porque eu acredito realmente que Deus tem promessas pro Brasil. E eu quero fazer parte disso, sabe? Hoje o Brasil é o que resta na América Latina. Porque já foi todo corrompido pelo marxismo cultural, pelo comunismo mesmo. E a gente só tem o Brasil aqui, mas só o Brasil é um gigante, né? E as promessas que Deus tem pro Brasil, eu creio que o Brasil vai ser uma vitrine pro mundo. Sabe? Eu acredito muito nisso. E eu sei que isso vai acontecer na política. Tá tudo vai muito escancarado. Sim. Tá escancarado. Só não vê quem não quer ver. Só não enxerga quem tá se fazendo de bobo. Então, assim, eu quero realmente fazer parte disso. Eu tô saindo da minha zona de conforto. Porque eu tô falando de ir pra Brasília 3 dias na semana. Eu tenho 2 filhas. Eu não preciso ser política, eu não preciso do salário de deputada, né? Eu poderia ganhar mais dinheiro sendo cantora, fazendo o que eu faço e tendo muito menos dor de cabeça. Sim. E também não é por vaidade, porque assim, pra glória de Deus, eu tenho um nome já conhecido. Deus tem levado meu nome em muitos lugares. Eu já cantei em todos os estados do Brasil. Sabe, eu não preciso dessas coisas. Eu estou saindo da zona de conforto mesmo. Eu tô indo pra uma zona de guerra, eu tô indo pra briga, eu tô indo pra dar cara a tapa, eu tô indo pra falar, não, aqui não. Ali que as leis são feitas, ali que são aprovadas ou não são aprovadas. E sabe, eu tenho 2 filhas. E eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que a tendência é piorar. Não tô iludida, assim, trazendo pro nosso ambiente cristão, porque assim, eu tô tentando, porque é o que eu sou. O mundo só vai piorar. Mas enquanto a gente tá aqui, a Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Enquanto Jesus não vem pra reinar nessa terra, a gente tem que ocupar os nossos espaços. Porque a terra é nossa. E eu não quero perder. Você tem filhos? Ainda não. Depois que eu virei mãe, uma chave virou. Eu não quero perder minhas filhas pro inferno. Porque só existem 2 caminhos. E a vida, ela é eterna. Ou é com Cristo ou é sem Cristo. E quando eu vejo mães, pais, cristãos, famílias cristãs que criaram seus filhos na igreja, com os princípios, com exemplo dentro de casa, sendo contaminados pelo marxismo cultural, por tantas questões ideológicas desse tempo. E você vê nos olhos desses pais o desespero por saber que se não houver um arrependimento e uma mudança de mente, uma mudança de vida, esses filhos não vão passar a eternidade com Cristo. Sim. E eu não quero isso para as minhas filhas. Eu dou a minha vida por elas. Então, eu entro nessa batalha pelo mundo que as minhas filhas vão crescer. Pelo lugar onde elas vão viver. Porque é ali que eles estão atacando. Eles não vão vir numa igreja, sabe? E vão fechar. Agora, a partir de agora, tá tudo fechado as igrejas. Apesar de que na pandemia rolou isso em muito lugar, né? Mas a gente tá falando de uma pandemia, né? Algo no mundo inteiro.
Mas isso também já mostra, não sei se vocês sabem, mas aqui no estado tem uma lei que coloca igreja como atividade essencial. Sim. E só por isso não foi fechado. Sim. Mas em São Paulo foi fechado. E isso que foi um deputado estadual daqui do estado que colocou essa lei. Olha a importância de a gente ter pessoas nossas, com os nossos ideais na política. Mas eu não creio que eles vão atacar a igreja, a instituição. Eles vão nos nossos filhos. Eles vão nos nossos filhos. Se você pegar os vídeos, as campanhas que existem do ativismo LGBT, QIA+, né? Eu acho que parou por aí, né? Eu não sei, eu acho que parou por aí. Mas assim, nada contra as pessoas que têm essa opção. Que na verdade eles não falam que é opção, eles acreditam que eles nascem assim. Nós não acreditamos, nós acreditamos que o que Deus faz é perfeito. Mas há um ativismo, há uma sede pelos nossos filhos, né? Eles não estão satisfeitos em ter o seu direito de fazer o que querem. Porque até Deus dá esse direito pro homem. Livre-arbítrio. Mas eles querem impor o seu modo de vida a nós. Eles querem impor isso às nossas crianças, dizendo que isso é normal. Normal. Eu não sei se você já viu, mas tem na rede pública, que é onde a grande parte da população brasileira está, com relação às escolas, na educação infantil. Existem materiais didáticos de você desenhar o corpo humano, pedir para a criança fazer colagem nos órgãos sexuais, sabe? Coisas horrendas. Se você for parar para pesquisar a fundo, a coisa tá feia. E foi nesse momento que a igreja despertou. Quando o kit gay entrou nas escolas, foi a igreja, uou, calma aí que mexeu com as crianças. E isso já vem sendo pensado há muito tempo. Isso não é de agora. Isso já tem sido... E eu não sei se você já reparou. A velocidade com que as mudanças estão acontecendo... Muito rápido. Há 10 anos atrás, se você dissesse pra mim que alguém não se sente homem e por isso não é homem, eu ia achar absurdo. Porque, é sério, uma coisa é você ser um homem, nascer uma mulher e gostar de alguém do outro sexo. Você não se sentir... Eu sou um homem, mas minha cabeça é de mulher. Isso não é... Isso, há 10 anos atrás, se você falar esse negócio, isso é inconcebível. Eu sinto que eu sou um bebê. E a pessoa vira um bebê. Você já viu essas coisas? Já vi. Eu sinto que eu sou um cachorro. E tem gente andando de coleira pelos shoppings do mundo afora, porque se sentem... E isso há 10 anos atrás, você não pensava que isso ia acontecer. Agora, pensa o que nos espera daqui 10 anos. A velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito rápida. Sim. E é por isso que a gente precisa... vamos segurar um pouco as coisas, porque tá caminhando por um caminho sombrio. Sim. E não é bonito de ver. Pelo que a gente acredita, né? Isso aí. Eu falo muito, né? Eu te falei que eu falo muito. Mas vamos lá, Bruna. Por mais que, né, que você tenha aí, como se diz, 1001 funções, né? E desenvolve várias coisas ao mesmo tempo. Como que você acha que, assim, o seu propósito maior, né? O seu propósito de vida se conecta a esse cargo que você, né, pleiteia lá no Senado? Na verdade, é no Congresso. No Congresso. Vou vir pra deputada federal. Tudo que a gente faz, eu ensino isso e eu vivo isso. A gente vive pro louvor da glória de Deus. Eu até aqui entendia um direcionamento na área da música, pregando, cantando, ministrando. E isso é uma coisa que nunca vai deixar de ser um propósito da minha vida. Porque é um propósito que eu tenho com Deus, é um compromisso que eu tenho com Deus. Eu não vou deixar de cantar, não vou deixar de pregar. Eu sou uma pessoa do altar. E sempre vou ser essa pessoa. Mas eu acredito que eu consigo agregar a voz que Deus me deu de influência, cantando e alcançando a vida de tantas pessoas, né? Às vezes eu vou em algum lugar, nossa, você marcou minha adolescência, você marcou a minha infância. Poxa, sua música me marcou num momento tão difícil. Ou seu testemunho, sua pregação me deu um direcionamento, eu ouvi Deus. Então isso pra mim, isso nunca vai acabar. Mas eu acho que o que eu tenho sentido, eu não vou falar assim, que é um propósito de Deus pra mim, porque a gente não pode falar isso, né? Tem muitos políticos que falam que Deus falou que eu vou ser. Deus não falou que eu vou ser nada. Mas Deus também não falou, não vai.
Mas no meu coração tá queimando uma vontade de ir. E se for a vontade de Deus, vou chegar lá. E tô trabalhando pra isso. Mas eu vejo que essa voz que já alcança a vida de tantas pessoas poderia alcançar e ser ampliada ainda mais a nível político. Que é onde realmente, mais do que influenciar as pessoas, falando, ensinando, me posicionando nas redes sociais, é tendo o poder, a autonomia para dizer não, eu voto não para isso. Para dizer sim, eu voto sim para isso. E eu quero continuar sendo a voz dessas pessoas. Claro, a gente vai se organizando com o tempo. Assim como tudo na vida, né? Antes de ter filho, eu viajava, ficava 5 dias fora cantando. Hoje eu fico no máximo 2. 2, 3, porque eu tenho 2 filhas. Então a gente se organiza, né? E tendo o apoio da família, tudo funciona. Sim. Então, assim, eu acredito que esse é o propósito que eu tenho pra esse tempo. Você vai ser política pra sempre? Não sei. Eu acho que o momento de hoje que o nosso país vive está clamando por pessoas como eu, que saiam das suas zonas de conforto, que nunca se viram nesse meio político, mas que se entendem úteis nesse meio, com uma voz realmente relevante, que dá para se fazer um trabalho. Então eu acho que essas pessoas têm que vir, e é por isso que eu tô vindo. E entendendo que tudo tem a ver com o reino de Deus. Eu só estou indo mesmo por se tratar do poder legislativo. No executivo, não me sinto... Não sinto que eu tenha uma... Não vou dizer um chamado, mas uma disposição para isso. O legislativo já é algo que me enche os olhos no sentido de ali eu vou poder ser essa voz. Eu vou poder ter o meu posicionamento claro. Eu vou poder dizer sim ou não. E isso, pro tempo que a gente vive hoje, eu acho que é o que a gente está precisando. Então, eu vejo dessa forma. E, claro, vou continuar cantando, vou continuar sendo mãe, sendo esposa, sendo crente, indo ao culto, indo à igreja, né? É um trabalho. Sim. Então, é um trabalho que, se eu ganhar, são 4 anos. Lá na frente, dependendo do cenário, né? Vamos a cada dia, né, devagar. Mas hoje eu tenho sentido realmente esse ímpeto para poder fazer efetivamente um trabalho nessa área aí da política. E assim, pelo pouco tempo que você falou que é uma coisa nova pra você e tal. Pelo pouco tempo que tem aí, que você tá ainda na pré-campanha, né? Que vai começar ainda. Como que você, assim, foi recebida nesse meio? Já teve algum preconceito por você ser mulher? Como que foi, assim, essa entrada sua? Então, sempre tem, né? E eu já tô preparada pra isso. Mas, por incrível que pareça, a aceitação tem sido muito boa. Quando eu anunciei nas redes sociais, ou qualquer pessoa que eu falo que eu venho como candidata, olha, eu vou vir pra deputada federal aqui no Espírito Santo. Sério, Bruna, que bom! A gente precisa de mulheres lá. A gente precisa de gente posicionada. A gente precisa de gente igual você lá. É esse tempo que eu tô te dizendo que o povo tá querendo, clamando por pessoas posicionadas. O povo não quer mais centrão, assim. A gente tá tudo muito polarizado, né? Essa coisa de Bolsonaro e Lula tá esquentando pra geral. Mas as pessoas também não querem mais essa coisa assim. Você pergunta sobre aborto. Eu não sei. A pessoa escorregadia. Né? Não, as pessoas querem saber se é contra o aborto. Eu falo, sim, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Então, assim, as pessoas querem isso. Então, quando a gente querem ser respeitada pela opinião, né? Você tem a sua opinião? Ok, eu tenho a minha opinião e eu quero ser respeitada por ela. Sim. O que não existe hoje. Eles querem que todos pensem como eles, que eles pensem a mesma coisa. E isso é uma sociedade utópica, isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai pensar a mesma coisa. Porque muitas coisas mudam com a cultura, com o tempo. Mas princípios, valores, para quem é cristão, não mudam. Né? Hoje a gente segue a Constituição. O dia que a Constituição for contra a Bíblia, nós vamos ficar com a Bíblia, né? Então, é por isso que a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Mas eu sinto as pessoas apoiando. Mas é claro, tem um ou outro que fala. Eu não senti muito preconceito por ser mulher. Eu senti preconceito por ser cristã. Vai se envolver... outra vendida. Vai se meter na corra. Sabe? Essas coisas assim. Mas não por ser mulher. Mas, falo mais uma vez, uma grande minoria.
porque eu senti um apoio, um abraço. As minhas redes sociais, qualquer um pode entrar lá e ver. Tudo que eu falo de política é um engajamento muito positivo. As pessoas realmente estão se sentindo representadas. Dizendo, não, é isso que eu penso também. Tô com você, poxa, você me representa. Você é a minha voz. Né? A gente tem sentido isso. Agora, claro que muita coisa não chega pra mim, né? Eu sei que essa coisa por ser mulher, Uma pessoa que é bem próxima de mim, mas já é um senhor de idade, ele falou, não concordo, eu não acho que mulher tem que se meter com política. Porque mulher, ela vai ficar entrando nesses embates, essas discussões são muito calorosas, porque nunca viu a gente discutindo, né? Mas é assim, um dia você vai ter que fazer aliança com alguém, você vai ter que sair pra jantar com alguém, você não vai poder porque você é uma mulher, senão você vai ficar falando, coisas desse sentido, assim. Mas a grande parte das pessoas não. As pessoas estão gostando. Eu acho que eles sentem falta de mulheres na política, né? Pelo menos aqui no nosso estado, mulheres que sejam relevantes, né? Porque hoje, eu não sei se as pessoas sabem, mas existe uma cota obrigatória para mulheres na política. Hoje, a legislação mudou, não existe mais coligação, mas são 11 cada partido pode apresentar 11 candidatos a deputados federais. E desses 11, 4 tem que ser mulher. Se você não conseguir 4 mulheres para compor essa chapa, você tem que tirar 2 homens. Então, na verdade, a mulher na política, eu costumo dizer que ela não é prejudicada, ela não... As pessoas falam, a gente tem que melhorar as questões para que as mulheres entrem para a política. As mulheres são brecadas na política. Eu não vejo dessa forma. Eu não fui. Pelo contrário, praticamente todos os partidos, quase todos os partidos, exceto os de esquerda, me procuraram aqui no estado para que eu viesse compor a chapa deles. E eu fui onde eu me senti, né, melhor amparada, representada. Então, assim... existe essa legislação que eu também não concordo que tenha que ser, né? Porque aí, muitas vezes, muitas mulheres que não têm um viés político entram pra compor essa chapa. Sim. E isso é muito ruim. Pra ocupar lugar, né? Pra ocupar lugar, pra fazer números, pra fazer outros homens. Que não é o meu caso, né? Algumas pessoas... Nós, mulheres, quando entramos na política... As pessoas já vêm com essa imagem. Será que tá entrando pra compor ou realmente tem chance? Se fosse pra entrar pra compor, eu nem entraria. Eu tô mudando toda a logística da minha casa na campanha, na pré-campanha, né? Depois no mandato. Então, assim, eu tô entrando pra disputar mesmo. Porque eu não acho que a mulher tem que se prezar a esse papel. Pessoa, né? Então assim... Mas existem pessoas que às vezes falam, é mulher. Alguma vez eu senti preconceito de mulheres. Eu tava numa reunião de mulheres pelas políticas. E eu tenho uma voz muito fininha, né? Eu sempre tive. Eu já tive trauma lá atrás, quando eu era criança. Eu sempre tive uma voz mais fininha. E eu tenho, assim, não sei, o meu jeito. As pessoas falam, você aparenta ser um pouco mais nova do que você é. E eu já sou jovem para o cargo que eu estou pleiteando, né? Porque ali você vê a partir de 50 anos para cima. Se você tem 40, você é novo, né? No meio político. E esse ano eu acho que isso vai mudar, mas ainda é assim. Então, algumas mulheres falavam, nossa, mas você é tão doce. Mas, não sei. Tá combinando. Aí eu falei, gente, vocês são mulheres e estão com esse tipo de preconceito? Eu falei, eu posso falar fino, eu posso falar grosso, eu tenho minha opinião e eu sei colocar a minha opinião, eu sei falar, né? Então, assim, às vezes tem essas coisas também e cabe a nós se posicionar e não se deixar falar, não. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho total capacidade de estar ali, de falar, de me comunicar. Eu sei a vantagem que eu tenho hoje. Eu sei que a campanha é muito digital hoje, né? Tem, claro, trabalhos de rua, né? Coisas que a gente faz no corpo a corpo. Mas o digital, eu consigo alcançar muita gente. As pessoas realmente querem ouvir o que eu tenho a dizer. E eu não me acovardo por causa disso. Eu não tenho medo de ser cancelada. Já tive, tá? Lá atrás eu tive. Falei, não vou mexer com isso não vou me envolver com isso. Porque a gente, como cantor, você
Quem te segue são seus admiradores, pessoas que gostam de você. Quando você se posiciona como político, já é diferente. Tem gente que não concorda, não curte, não quer. Então, você meio que se expõe muito mais, né? Então, mas eu não tô nem aí. Se eu não falar, Jesus volta, o estrago tá aí, ninguém fez nada. E todo mundo tá virado, então bora falar, vamos usar essa minha rede social, que é grande, que é forte. Vamos colocar tudo isso à disposição para que as pessoas realmente não sejam massa de manobra. Porque às vezes você ouve um argumento aqui, você ouve na televisão, no jornal, um fala uma coisa, outra fala outra coisa, aí você não verifica os fatos, não vai a fundo e você vira massa de manobra. Você fica ali engolindo tudo que estão te dando. Então, não, eu quero contribuir para levar informação para as pessoas, para dizer, epa, não é assim, vamos pensar do outro lado, de outro jeito, vamos avaliar melhor isso, apresentar outros pontos que as pessoas não estão abordando. E é isso que faz um parlamentar, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso. E eu tô aí, meu filho. O desafio que sendo cancelada, eu perco seguidor, mas eu ganho muito seguidor também. É surreal, assim. Às vezes num post, assim, por hora, eu perco 400 seguidores. Aí eu vou ver, ganhei 700, 800... na proporção, sabe, muito maior. Porque as pessoas falam, pô, essa aí é posicionada, né? Que legal, vou seguir. Então as pessoas realmente estão curtindo esse posicionamento. Isso que é importante. Eu acho que é aí que a gente junta força e realmente consegue fazer algo bom. E falando, Bruna, em mulheres posicionadas, relevantes, existe alguma mulher, assim, da Bíblia que te inspira? Várias, né? Mas eu gosto de duas que eu sempre cito. Débora, porque Débora era uma juíza. Débora atuava num papel de liderança, de julgamento, de leis. Então, é alguém que eu me inspiro muito. É uma mulher investida de autoridade e que também mostra como, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Bíblia não é um livro machista. Nunca foi. Eu até tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso, com mais informações a respeito, pegando os textos que as pessoas normalmente falam que a Bíblia é machista, né? Mas a gente tinha uma juíza, mulher, e é só um exemplo, né? E também gosto muito da Rainha Esther. Porque eu também gosto dela. Esther, ela nos traz essa questão também da feminilidade, da docilidade da mulher. Que você ser dócil não é você só falar, ai, fala fino, você tá sempre assim, zen. Não, você tem seus momentos enérgicos, você, né, é mulher. A gente vive as 4 estações do ano num dia, né? Assim, é uma loucura, assim. O homem começa o dia assim, vai assim. De vez em quando faz assim. A mulher vai lá embaixo, sobe e relaxa. A mulher é uma loucura. Tem a questão hormonal também. Mas eu acho também que a Rainha Esther, por ser uma mulher de oração, que mobilizava toda a sua corte por um propósito que conhecia, né? Era mesmo num lugar, num ambiente onde não era seu ambiente natural, um ambiente desfavorável, eram outros povos, era outra cultura, e ela se manteve fiel àquilo que Deus, a cultura do seu povo e aos ensinos de Deus para ela e para o povo dela. E também a questão da feminilidade, né? Quando você vê o harém, né? Esther devia ser uma mulher linda, sim, né? Era bem cuidada. Imagina, o nosso sonho, morar num spa, né? Ficar ali e tal. Porque eu acho que isso vem sendo desconstruído no tempo que a gente vive. Hoje, claro, tem dia que você tá ali de tênis, você não tá de salto alto o dia inteiro, que você não aguenta. Mas existe uma tentativa de desconstrução do belo, da feminilidade, que esse é um assunto polêmico, você pode falar até um outro dia, chamar alguém que assim, hoje não tem mais padrão de beleza. Sim. Será? Assim, a gente não quer colocar numa forma de Barbie. Tudo bem. Mas existem algumas coisas que não são belas. Existem algumas coisas que não são legais. Pega algumas roupas que esse pessoal de Hollywood fica usando no tapete. Sabe? Aquilo não é à toa. Aquilo é uma desconstrução, sim, de um estereótipo. Aquilo é uma desconstrução do conceito de belo.
Porque aí você consegue, e a geração que tá nascendo agora, você vê, poxa, meninas, é errado, pô, você usar um tênis, uma calça mais larga, tá mais à vontade hoje, pô, tô com um moletom, tudo bem. Mas existem hoje meninas que têm aversão a uma maquiagem, a cuidar do cabelo, né? Por quê? Porque é romper padrões. E isso é uma sementinha do feminismo. Uhum. Então, eu gosto da Rainha Esther por ela também nos lembrar, mulher, de que é bonito ser mulher. O corpo da mulher é bonito, o cabelo, a moldura do rosto, sabe? Existe toda uma coisa. Eu não vou falar, tô entrando numas polêmicas, vou parar. Mas assim, eu gosto muito da Rainha Esther e de Débora, por ela estar assim, vestida de autoridade. E eu me inspiro nisso, né? Porque eu estou pleiteando uma posição de autoridade, Sim. de decisões, de tomada de decisões. E ela sempre foi muito direcionada por Deus, mas fazendo o seu trabalho. E é isso que eu gosto. E as duas sempre, assim, estiveram ali à disposição do povo, né, de Deus. Do povo. Isso aí. E falando em mulheres também, o que você achou, assim, né, do papel da primeira-dama nesses 4 anos aí, espiritualmente falando, assim? Como que você viu todo o percurso, a trajetória dela? Olha, a Michelle é maravilhosa. Eu conheci ela, estive com ela, tive o prazer de conversar com ela. A gente tem fotos juntas e tudo mais. Ela é uma mulher de Deus mesmo. E sabe aquela pessoa que quando chega um ambiente muda? Sim. Ela tem algo especial que é o Espírito Santo, né? Que faz mudar o ambiente. Eu penso que estar na posição dela deve ser hoje a coisa mais difícil, né? Pra todos nós, assim. Você ter um marido xingado o dia inteiro, ameaças de morte. Ela esses dias compartilhou que até a filha estava com alguns episódios de pânico. Uhum. Não deve ser fácil estar na posição que eles estão. E a gente que é espiritual sabe da carga espiritual que isso carrega. Existem principados, potestades, existem principados sobre o Brasil. E quando você está na posição de autoridade, que é a posição do marido dela e ela como ajudadora. Sim. E a pessoa onde ele recolhe, né, reclina os ombros, reclina a cabeça, ela também está nessa missão e ela sente isso diretamente. Então, eu vejo que ela tem sido, assim, um exemplo de uma mulher conservadora. O cuidado que ela tem com as causas sociais, principalmente de doenças raras. Eu vejo o engajamento dela muito forte nesse sentido. E como mãe, eu vejo que ela deu voz para muitas outras mães que estavam, sim, desamparadas. Pessoas que nem conheciam, não ouviam falar de alguns tipos de doenças. Ela trouxe isso à tona. Ela, junto com a ministra Damares, ex-ministra, né? Fizeram um trabalho incrível, assim, com crianças. E ela, não sei se você sabe, toda segunda-feira é o dia da consagração. Assim como a Rainha Esther, ela faz a consagração. Ela fica em jejum toda segunda-feira. Tem um momento de oração. Ela, a equipe dela, as pessoas, né, da equipe mesmo, que estão ali diretamente ligados a ela, são pessoas que realmente estão orando, pagando o preço pelo Brasil e pelo presidente. E a gente, como cristão, não menospreza o valor de uma oração, né? A gente sabe que a oração muda tudo, muda ambientes. A gente sabe que a oração faz as coisas acontecerem, coisas que não aconteceriam se a gente não orasse. Então, eu vejo o papel dela de extrema importância, espiritualmente falando. E eu acho que esse homem só tá de pé porque tem uma mulher que ora. Nossa. E pelo que ela fala e pelo que ela transmite, é algo muito real mesmo. A Bíblia fala, né, que quem é espiritual, ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Então, eu sinto todas as vezes que eu estive, né, diante dela ou diante de alguma fala dela, a gente sente o Espírito Santo. É algo que testifica na gente. A vida dele, que quase perdeu a vida também. Tudo, eu vejo que há
um diferencial. É o que eu falei, né? A igreja orando e hoje a gente tem uma primeira dama que fala línguas, que sapateia bem no Palácio do Planalto. Quando que a gente imaginou algo nesse sentido, né? Então eu tenho certeza, assim, que ela tem um papel essencial nisso. Pessoas podem ou não gostar do Bolsonaro, né? Mas ter uma primeira dama que ora pelo Brasil, que profetiza sobre o Brasil, que declara que o Brasil é grande, é rico, é do Senhor. Isso pra nós é o que a gente quer, sabe? Você pode até não gostar do marido dela, mas se você é crente, você tem que reconhecer que isso pra nós é um privilégio muito grande. Ter alguém como ela é lá uma grande nessa posição. De Deus. Sim. E assim, antes, como que eu via? Né, entrava às vezes os outros presidentes e tal, e eu sempre me questionava assim, quem que é a mulher dele? O que ela faz? Olha, eu nunca vi nenhuma trabalhando tanto igual ela trabalhou. E ela, assim, trabalha tanto, né, como se diz, com as causas, quanto também com essa parte espiritual. E assim, não sei se você já reparou, mas todas as vezes que ela tem um lugar de fala, que ela vai falar alguma coisa, o Bolsonaro, ele tá em lágrimas. Não tem, acho que uma vez que eu vi ela falando que ele não esteja emocionado. É muito bonito, né? Sim, Só imagina, eu fico às vezes pensando, no dia que eles estiveram aqui, ela tava falando, ele tava em lágrimas, chorando. Ela falou cada coisa linda, assim, e a gente sentindo Deus. E ela, por ser evangélica, ela tem o nosso jeitinho de falar, né? Ela não fala igual um político, ela tem a nossa linguagem. Sim. Então a gente se conecta com isso. E aí naquela hora eu pensei assim, imagina, hoje à noite. Depois, foi o dia da Marcha para Jesus, que eu cantei lá na marcha, e os dois estiveram aqui. Eu tive a oportunidade de ministrar uma música para eles, uma canção linda, abençoando a vida deles. Eu falei, imagina esses dois, quando eles chegarem em casa, seu hotel, onde é que eles vão dormir hoje, depois desse dia. Eu falei, o que será que esses dois fazem? O que eles falam um com o outro? Porque não é fácil, não deve ser fácil estar na posição que eles estão. De lidar com um país inteiro, mas com as constantes críticas, os ataques. É um negócio, assim, que nunca houve no Brasil. Nunca houve. É uma perseguição ferrenha. Mas o abraço que eles ganham das pessoas nas ruas é algo surreal. Aqui foram mais de 20 mil motos, sabe? Aqui em Vitória. Então, assim, imagina o que eles falam. Eu falei, será que eles choram? Será que eles se abraçam, choram? Eles simplesmente caem na cama? Mas, assim, o que será? Será que às vezes eles pensam, com certeza, né, em desistir? E o que sabe? Acho que ela falou outro deve dia, ser desistir algo... já passou muitas vezes. Eu imagino. Talvez você perguntar assim, já pensou em desistir? Você pode perguntar, hoje quantas vezes, né? Tipo isso. Não deve ser muito fácil, não. Por isso que é uma missão, né? E tem que estar realmente num propósito, fortalecido em Deus. Mas eu acredito que eles sejam um exemplo de pessoas firmes que, poxa, muitos ali já teriam desistido há muito tempo. Eles amam muito o Brasil e têm muita consciência do que eles estão fazendo ali. No caso dela, né? Pra Deus. Porque muitos ali já teriam desistido há muito tempo. Ela literalmente, assim, está sob a mesma missão que ele. Eu vejo, assim, que eles estão juntos, né? Não tem como você ver ele separado dela e elas, né? Ela tem um brilho próprio, né? Tem. Ela tem um brilho próprio. E não são todas as primeiras damas que têm. Não. Ela tem um brilho próprio. É verdade. Mas então, Bruna... Foi muito bom ter conversado com você, obrigada. Né? Esse assunto, assim, nossa, me enriqueceu muito, né? Eu que sou, assim, leiga, né? Por mais que eu tenha uma família política, assim, lá no interior de Minas Gerais, né? Que legal. Mas sou totalmente leiga, assim, e foi muito bom ter te escutado, né? Principalmente, né? Trazendo na política esses princípios cristãos. E eu queria que você deixasse agora uma mensagem para todas as mulheres que vão às urnas, né? Qual que é o seu conselho? Olha, eu quero primeiro agradecer também estar aqui com você, eu amei. E dizer para vocês, mulheres, que vocês
não só nas urnas, mas no que vocês se propuserem a fazer, as decisões que vocês forem tomar, pautem sempre no Senhor, né? A própria Bíblia fala de nós apresentarmos ao Senhor até mesmo as pessoas que nós escolheremos para serem nossos líderes. Então, que você tenha um direcionamento. Eu acredito que Deus pode dar esse direcionamento para vocês em todas as áreas. O direcionamento que Deus quer para o Brasil, para o estado do Espírito Santo, ou para o estado onde você esteja aí nos assistindo. E vote com coração, sabe? Vote realmente acreditando que tem esperança para o Brasil. A gente não precisa vender voto, a gente não precisa negociar. É algo muito valioso, é algo muito importante. E a gente viu para onde o Brasil estava caminhando, para onde ele vai agora, dependendo das decisões que a gente tomar lá nas urnas. E eu também não gosto dessa coisa de mulher vota em mulher. Eu acredito que mulher vota em quem ela quiser. Então, vote em quem você quiser. Se você se sente representada por uma mulher, eu acredito que mulheres têm o seu valor, mulheres têm o seu diferencial, mas não vote só porque é uma mulher. Vote se for uma mulher capacitada para fazer aquilo que ela está se dispondo a fazer. Então, ore muito por isso e convido vocês também para me seguir aí nas redes sociais, né? Conhecer também um pouquinho o meu trabalho. Estejam orando por mim, pela minha família, né? E se eu puder contar com o apoio de vocês, eu vou ficar muito honrada, muito feliz, porque eu realmente quero ser a voz, não só das mulheres, mas a voz de todos os cristãos, a voz da família, a voz da igreja, a voz dos princípios, dos valores cristãos para nós. E eu quero ser a voz de vocês. Então é isso. Muito obrigada, viu? Pelo carinho, pela recepção. Eu amei estar aqui com vocês, um bate-papo muito gostoso. O prazer é nosso, tá? Volte sempre pra gente falar de outros temas. Tá bom? Vamos sim. Só me chamar que eu venho. Isso aí. Gente, então, antes de finalizar, né? Queria dar aquele recadinho, você que é aposentado do INSS, você que tem lá o seu FGTS retido, não deixe de procurar conseguir crédito, tá? Soluções financeiras aí há muitos anos aqui no mercado capixaba, tá? À disposição para te ajudar, tá bom? Saque seu FGTS online, tá? E é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Bruna. Volte sempre. E tchau, tchau! Tchau, pessoal!